Eu vou começar te confessando uma coisa que me machucou por muitos anos. Houve uma temporada na minha vida em que eu acordava todos os dias com a mesma sensação. Eu estava atrasada. Não atrasada para um compromisso, mas atrasado para a vida. Os meus amigos de escola já estavam casados e eu não. Eu ainda estava em séries mais atrasados. Os meus colegas já trabalhavam e tinham subido de cargo e eu nunca. E eu ainda no mesmo lugar. As pessoas com quem eu cresci já tinham comprado casa e eu não. Já tinham carro e eu não. Já tinham filhos e eu não. Já tinham construído coisas e eu não. E eu olhava para mim mesmo e parecia que eu estava parado no tempo, enquanto o mundo girava. Eu lembro de abrir a internet um dia à noite e ver um anúncio do casamento de uma pessoa, que eram 2 anos mais novos do que eu, e sentir aquele aperto no peito, aquela sensação de que Deus se esqueceu de mim, de que o meu nome não está mais na lista de Deus, de que o ônibus passou e eu fiquei no ponto. Eu chorei naquela noite, vou ser honesta, chorei, não pelas pessoas que casaram, eu nem conhecia elas direito, chorei por mim, porque eu tinha aquela sensação de que a vida estava me deixando para trás e que Deus, por algum motivo que eu não conseguia entender, estava demorando comigo, enquanto não demorava com os outros. Talvez você esteja ouvindo isso agora e esteja sentindo a mesma coisa. Talvez você já esteja na fila do casamento que não volta. Talvez você esteja esperando aquela porta profissional que não se abre, enquanto vê todo mundo passando à sua frente. Talvez você esteja com 30 anos vendo gente de 25 conquistar o que você sonhou aos 20. Talvez você tenha perdido um tempo precioso com decisões erradas e ache que agora é tarde demais. E talvez você esteja olhando para o espelho e se perguntando: Senhor, o que eu fiz para ficar para trás assim? Porque comigo demora tanto assim? Eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa que eu demorei por muitos anos para entender, o que mudou completamente a forma como eu olhava a minha vida hoje. O atraso que você está vivendo não é punição, é calendário. Você não está atrasado, você está no tempo certo de Deus. E o tempo de Deus tem outra precisão. Não é o relógio do Instagram, não é o cronograma das comparações, não é a planilha que a sociedade te ensinou desde criança. É um calendário divino que conhece seu nome, conhece seu chamado, conhece o tempo certo de cada coisa na sua vida. E hoje, durante 30 minutos, eu vou te mostrar 7 provas bíblicas de que o que parece ser atraso na vida de Deus é, na verdade, sincronia. Eu vou te mostrar 3 sinais de que o seu tempo está chegando, mesmo que você não veja ainda. E no final eu vou te entregar as palavras que mais me sustentaram nos anos em que parecia que Deus tinha se esquecido de mim. A 7ª prova é a mais reveladora de todos. É a que vai te fazer chorar. Por isso eu te peço que não pules, não aceleres. Pega a sua Bíblia, um caderno, um copo com água e vamos juntos. Eu acredito que Deus tem uma palavra específica para você através do que eu vivi. Antes de eu entrar nas 7 provas, eu preciso te explicar uma coisa que eu demorei muito para aprender. O atraso que a gente sente é, na maioria das vezes, um problema de comparação e não de cronograma. Eu sentia que estava atrasada, porque eu estava comparando o meu calendário com o calendário dos outros.
E essa comparação, biblicamente, é uma armadilha. Lembra do que Jesus diz a Pedro em João 21, 22? Pedro acabou de receber o seu chamado. Tinha sido restaurado depois da negação. E aí ele olha para João e pergunta: Senhor, e este, que será dele? Pedro queria saber o que ia acontecer com João. Queria comparar o caminho de João com o caminho dele. E olha a resposta de Jesus sem rodeios. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Eu li essa passagem dezenas de vezes na minha vida e nunca tinha enxergado o tamanho da repreensão que Jesus dá a Pedro ali. Que te importa? Em outras palavras, você não tem nada a ver com o tempo do outro. O tempo do outro é entre o outro e Deus. E o seu trabalho é seguir o seu trabalho. Eu fui Pedro tantas vezes. Quantas vezes eu olhei para João da minha vida? Para o amigo que casou primeiro, para o colega que se promoveu primeiro, para o irmão que comprou a casa primeiro. E eu perguntei a Deus: e ele, Senhor, por que ele e não eu? E Deus, com paciência infinita, vinha me respondendo o mesmo: que te importa? Segue-me tu. A primeira coisa que precisamos entender sobre o tempo de Deus é essa. Ele tem um calendário individual para cada filho. O seu não é do seu irmão, não é da sua amiga, não é do seu colega de trabalho. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Para todo o propósito, inclusive o seu propósito, mas não no mesmo tempo de todo mundo. Quando eu parei de olhar para o relógio dos outros e comecei a olhar para o meu, foi quando o atraso parou de doer. Vamos para a primeira prova pela Bíblia. A primeira prova de que o atraso é calendário e não punição está na história que mais me acompanhou nessa temporada da minha vida, a história de José. José foi vendido pelos irmãos quando tinha mais ou menos 17 anos. Foi para a casa de Potifar, depois para a prisão. E quando ele finalmente foi tirado da prisão e levado ao palácio de Faraó, a Bíblia diz em Gênesis 41, 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Pare e calcule comigo, 13 anos. 13 anos entre o sonho que Deus deu a José, adolescente, e o cumprimento desse sonho. 13 anos sendo escravo. 13 anos sendo preso injustamente. 13 anos no esquecido pelos copeiros, que prometeu se lembrar dele, mas esqueceu por 2 anos inteiros. 13 anos. Eu me lembro de ler isso e parar. 13 anos do plano de Deus que parecia, do ponto de vista humano, completamente desperdiçado. 13 anos em que José provavelmente acordou todas as manhãs perguntando: Senhor, o sonho que o Senhor me deu é mentira? Foi imaginação minha? Por que demora tanto? E aqui está o que eu entendi. O que mudou tudo? Se José tivesse virado segundo do Egito aos 17 anos, ele não estaria preparado. Ele teria a presunção do sonhador, mas não teria sabedoria administrativa que adquiriu na casa de Potifar. Ele teria os dons, mas não teria o caráter formado pela injustiça na prisão. Ele teria a unção, mas não teria a humildade de quem aprendeu na carne o que é depender de Deus. E os 13 anos não foram atraso, foram preparação. O cargo não estava pronto para José.
José que precisava ser preparado para o cargo. E eu te garanto, o que parece ser atraso na vida, na maioria das vezes, é Deus te preparando para carregar com integridade aquilo que Ele vai te confiar. E se você recebesse hoje o que pediu há 5 anos atrás, talvez você não conseguisse sustentar. Talvez se destruísse, talvez te corrompesse. Deus está demorando porque está construindo dentro de você a estrutura que vai aguentar essa bênção. E eu sei que essa frase incomoda quando a gente está no meio do processo. Eu mesma me revoltava contra ela, mas hoje, do outro lado, eu te juro, agradeço por cada ano de atraso. Sem aqueles anos eu teria ruído com qualquer pressão maior. Provérbios 13:11, a fazenda que vem da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta com a mão a aumentará. O que vem rápido demais costuma ir embora rápido demais. O que Deus constrói devagar fica para sempre. E se você está nessa fase agora, vendo todo mundo na sua volta colher e você ainda no plantio, eu te peço para fazer uma pergunta diferente das que tem feito até agora. Em vez de, Senhor, por que demora? Pergunte, Senhor, o que o Senhor está construindo em mim enquanto eu espero? A resposta a essa pergunta vai mudar o seu relacionamento com o tempo. Mudou o meu relacionamento com o tempo. A segunda prova bíblica de que o atraso é calendário está em uma história que parece quase cruel e que demorei para digerir. Abraão, Deus prometeu um filho a Abraão quando ele tinha 75 anos. 75 anos, Gênesis 12. Sara, a esposa, tinha 65. Já idosos pelos padrões da época, mas ainda viáveis. E aí Deus fez o que parecia incompreensível. Ele esperou 25 anos para cumprir. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. 25 anos de espera. Imagina o que se passou na cabeça desse casal nesses 25 anos. Eles tentaram até ajudar Deus, lembra? Sara deu Agar a Abraão para gerar Ismael. E isso só trouxe mais sofrimento, mais conflito, mais espera. Eles riram quando os anjos vieram avisar que ainda seria naquele ano. Riram da descrença, riram do descaso, riram daquela esperança que doía mais do que aliviava. E eu me identifiquei com isso também. Você se identifica? Quantas vezes a gente, cansada de esperar Deus agir, tenta apressar o processo? Cria um Ismael na sua vida? Uma decisão tomada na ansiedade, um relacionamento forçado, um caminho profissional escolhido nas pressas, uma porta arrombada porque a porta certa demora. E o Ismael sempre cobra o seu preço. Não é pecado o filho que nasce, é desordem. Ismael não era a promessa, era a tentativa humana de cumprir o calendário de Deus no tempo do homem. E olha o que Deus diz a Abraão em Gênesis 17:21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. No tempo determinado, Deus tinha um ano marcado, Deus tinha um mês marcado, Deus tinha um dia marcado para Isaque nascer. E nem com toda a ansiedade de Abraão, nem com toda a tentativa de Sara, esse dia podia ser antecipado. E eu te digo que eu aprendi com lágrimas. Algumas coisas na sua vida só vão acontecer no tempo determinado. Não no tempo que você planejou. Não no tempo que você gostaria.
não no tempo dos outros, mas no tempo determinado nos céus. E por mais que você tente forçar, ajudar, antecipar, só vai acontecer quando o relógio dos céus marcar a hora. Isso me trouxe paz e me incomodou ao mesmo tempo. Trouxe paz porque entendi que Deus é soberano. Incomodou porque eu queria mais controle do que eu tinha. E olha o detalhe mais bonito da história de Abraão. Quando Isaac finalmente nasce, Sara diz uma frase que me parte o coração de tão linda. Gênesis 21:6. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Antes ela tinha riso de descrença, agora ela ri de alegria. A mesma boca que ria do cansaço, agora ri de gratidão. E aqueles 25 anos que parecem desperdício, transformaram-se em testemunho que ainda hoje, milhares de anos depois, fortalece a fé de quem ouve. A sua espera vai virar testemunho um dia, e eu te garanto, pelo que eu vivi, o que parece ser atraso vai ser parte da sua história e vai ajudar outros que esperam. Você está sendo escrito como referência para alguém que ainda nem nasceu. E se você está cansado de esperar como Sara, eu te peço, não crie Ismaéis, não force, não tente apressar Deus. Aquele que crê não se apressa. Isaías 28:16. Confia, o ano determinado de Deus não falha. A terceira prova bíblica de que o atraso é calendário está em um lugar que poucos pregadores tocam e que para mim foi revelação. A história de Moisés. Moisés tinha um chamado. Ele sabia desde jovem que ia libertar o povo de Israel. A própria mãe biológica dele, ao colocá-lo no rio, teve uma intuição profética. Quando ele cresceu no palácio de Faraó, ele tinha consciência de quem ele era. Hebreu, escolhido, chamado, cuidando ele que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a salvação por suas mãos. Atos 7:25. E aos 40 anos, Moisés tentou cumprir o chamado à força. Saiu do palácio, viu um egípcio sendo espancado por um hebreu, matou o egípcio, escondeu o seu corpo e ele tentou libertar o povo no tempo dele. E deu errado. Foi denunciado. Teve que fugir para o deserto. E aí vem o detalhe que mais marcou. Moisés não passou meses no deserto. Não passou alguns anos, não. Ele passou 40 anos da vida dele fugido no deserto. E lá ele cuidou de animais, dos 40 aos 80 anos. Olha só, mais 40 anos. Pensa nisso comigo. Imagina você passar dos 40 aos 80 anos esperando o cumprimento de um chamado que você sabe desde pequeno que Deus te deu. E ali cuidando de ovelhas. Casado, tendo filhos, vivendo uma vida simples, vendo o tempo passar e pensando: era isso então, Senhor? Era só isso? Eu errei tanto da última vez que nem mereço mais ser usado. Eu li essa história em uma temporada que eu sentia exatamente isso. Era isso então, Senhor? Era só isso? Eu errei tanto da última vez? Mas algo se quebrou em mim, de um jeito bom, claro, porque o que Moisés interpretou como rejeição era a preparação. Os 40 anos no deserto fizeram coisas em Moisés que o palácio nunca poderia fazer. Primeiro, despiram Moisés do orgulho.
Era Moisés homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. Esse Moisés manso, paciente, humilde, não era o mesmo Moisés do palácio. Era um Moisés do deserto. Segundo, ensinaram pastoreio. Ele aprendeu a pastorear. Antes de pastorear pessoas, Moisés precisou aprender a pastorear ovelhas. Os 40 anos foram escola de liderança que nenhuma universidade do Egito poderia oferecer. E em terceiro, forjaram o conhecimento da terra. O deserto onde Moisés cuidou das ovelhas era o mesmo deserto onde depois ele guiaria o povo de Israel por 40 anos. Deus não desperdiçou 1 centímetro do território que ele fez Moisés conhecer. Eu chorei quando entendi isso, porque eu sempre achei que tudo que eu vivi era tempo perdido. Tinha sido desperdício, empregos que não deram em nada, relacionamento que não foi para frente, cursos que não terminei, lugares onde eu fui e voltei sem ver frutos. E eu pensava que Deus tinha deixado eu girar em falso. Mas a história de Moisés me ensinou: Deus não desperdiça nenhum dia. Cada lugar onde você esteve, cada pessoa que você conheceu, cada habilidade que você desenvolveu, mesmo achando que não servia para nada, está sendo costurado para um momento futuro. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Romanos 8, 28. Todas, inclusive os 40 anos de pastoreio de ovelhas, inclusive o seu tempo perdido. E quando Moisés voltou ao Egito, aos 80 anos, ele não era o mesmo Moisés que tinha fugido aos 40. Aquele Moisés teria fracassado novamente. Mas esse Moisés, formado no deserto, foi o instrumento da maior libertação do Antigo Testamento. Talvez você esteja achando que está velho, velha demais, que o tempo passou, que a janela fechou. Mas eu te lembro, Moisés começou aos 80. Não terminou, ele começou aos 80. Se Deus ainda não cumpriu o chamado na sua vida, é porque você ainda está sendo formado. E quando o tempo certo chegar, você não vai estar atrasado. Você vai estar pronto. Quarto, a quarta prova bíblica é a que mais me consolou em uma temporada específica, de quase me dar por vencida. A história de Ana, a mãe de Samuel. 1 Samuel 1, Ana era estéril. Anos a fio sem filhos, e mais, ela tinha uma rival, uma outra mulher do seu marido, que tinha filhos e a provocava. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. 1 Samuel 1, 6. Ano após ano, no mesmo lugar, Ana subia ao templo, orava, chorava e voltava para casa sem respostas. E eu me identifiquei profundamente com Ana. Não porque eu tive um problema de infertilidade, mas porque havia uma área específica da minha vida que eu trazia diante de Deus há muitos anos. E a resposta nunca vinha. E ainda por cima, eu tinha que ver as pessoas ao meu redor recebendo exatamente aquilo que eu pedia, em silêncio, com lágrimas, na presença de Deus. E olha o que aconteceu com Ana em 1 Samuel 1, 10 a 13. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Ana falava no seu coração, só seus lábios se moviam, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Eli, o sacerdote, achou que ela estava bêbada.
Você imagina a humilhação de Ana? Ana, na sua dor mais profunda, depois de tantos anos esperando, foi tratada como bêbada por quem deveria entender ela melhor. Pareceu que até Deus estava silencioso e que os representantes dele estavam zombando dela. E aqui está o detalhe que mudou tudo na minha vida. 1 Samuel 1, 19 e 20. E levantaram-se de manhã cedo e adoravam perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. E Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pare nessa frase. O Senhor se lembrou dela. Eu sei que essa frase pode parecer estranha à primeira vista. Como assim Deus se lembrou? Ele tinha esquecido? Não, a expressão hebraica aqui não é sobre memória, é sobre agir conforme algo que já foi registrado. Deus tinha visto cada lágrima de Ana, Deus tinha guardado cada oração. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, 8. Deus sabia o tempo de Ana o tempo todo. Lembrar-se é Deus dizendo, chegou a hora. E quando chegou a hora, veio Samuel. Mas não veio só Samuel. Veio um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O profeta que ungiu Saul, o profeta que ungiu Davi, o profeta que escreveu livros da Bíblia. A demora da resposta foi proporcional ao tamanho do propósito do filho. E se Deus tivesse dado um filho a Ana logo no primeiro ano, talvez ela tivesse tido um filho comum, mas Deus reservou aquele ventre por anos para que quando finalmente ele desse, fosse alguém que mudaria a história de Israel. O atraso da sua bênção não é proporcional ao seu erro, é proporcional ao tamanho do que Deus está reservando. Eu te peço para deixar essa frase ecoar antes de eu seguir o vídeo. O atraso não é proporcional ao erro, é proporcional ao tamanho da sua bênção. Se Deus está demorando em alguma área específica da sua vida, considere essa possibilidade. Pode ser que o que está vindo seja maior do que você sequer ousou pedir. Pode ser que aquela demora seja Deus dizendo silenciosamente. Se você soubesse o que estou preparando, você não reclamaria do tempo. E quando vier, porque o lembrou-se de Deus virá, o lembrou-se de Deus virá, vai valer a pena cada lágrima. E a quinta prova bíblica é breve, mas é uma das que mais me marcaram. Lázaro. João 11. Lázaro estava doente, Marta e Maria, irmãs dele, mandaram recados a Jesus, que era amigo da família. Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Versículo 3. Olha a expressão, a expectativa delas. Jesus ama Lázaro. Lázaro está doente, logo Jesus virá imediatamente. Lógico, simples. E aí vem o versículo que eu nunca tinha lido com tanta atenção e que me derrubou quando li. João 11, 5 e 6. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Pare comigo, olhe a sequência. Ora, Jesus amava. Logo depois, ficou ainda 2 dias. O atraso veio do amor. Eu li isso e fiquei sem chão, porque toda a minha teologia sobre demora era organizada ao contrário. E eu pensava, se Deus me ama, Ele vai responder rápido. E o texto sagrado inspirado dizia, como Jesus os amava, Ele atrasou. Como assim, Senhor?
Aí Jesus chega. 4 dias depois, Lázaro já tinha morrido. E Marta vem chorando: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21. Tradução: Senhor, o Senhor demorou. Se o Senhor tivesse vindo no tempo, isso não tinha acontecido. Eu falei isso a Deus tantas vezes na minha vida. Senhor, se o Senhor tivesse vindo, Senhor, se o Senhor tivesse respondido, se não tivesse demorado, eu não estaria desse jeito. E olha o que Jesus respondeu a Marta. Versículo 23 a 25. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí veio o milagre. Jesus chora, não pela morte de Lázaro, mas porque sabia que ia ressuscitá-lo. Chora pelas irmãs, chora pelo sofrimento humano do tempo da espera. E ressuscita Lázaro de 4 dias morto. A pergunta é, por que Jesus demorou? Ele explica no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Se Jesus tivesse vindo a tempo, teria sido apenas mais uma cura. Curar é bonito, mas Jesus já tinha feito muitas. Jesus demorou para que aquilo se tornasse numa ressurreição. Ele demorou para fazer um milagre maior do que aquele que Marta e Maria pediram. E eu chorei quando entendi isso, porque eu olhei para as minhas demoras e percebi, talvez Deus esteja demorando porque a resposta que Ele preparou para mim é maior do que a resposta que eu pedi. Talvez eu esteja pedindo cura e Ele esteja preparando ressurreição. Talvez eu esteja pedindo solução e Ele esteja preparando a glória. Marta queria o irmão curado. Deus deu o irmão ressuscitado. Você está pedindo o quê? Considera que Deus pode estar demorando, porque o que vem é maior. Não vai ser só um emprego que você pediu, vai ser uma carreira inteira. Não vai ser só o casamento restaurado que você sonhou, vai ser um cônjuge transformado para sustentar o que vem. Não vai ser só a cura que você implora, vai ser um testemunho que vai marcar gerações. Aquilo que parece ser atraso, Jesus é, no fundo, um upgrade do milagre. Confia nesse upgrade. E a 6ª prova é uma das mais lindas, e eu deixo você no suspense por um instante, porque ela tem 3 palavras na Bíblia que mudaram a minha vida. A plenitude do tempo. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Pensa comigo, Deus prometeu o Messias, logo no Gênesis, no capítulo 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esta é a primeira profecia messiânica da Bíblia. E Cristo só veio cerca de 4.000 anos depois. 4.000 anos. Geração após geração de pessoas justas, Abel, Enoque, Noé, Abrão, Moisés, Davi, Isaías, Daniel, esperando o Messias, morrendo sem ver, acreditando, mas não vivendo o cumprimento. Por que Deus demorou tanto? A resposta está nessas 3 palavras. A plenitude do tempo. Quando Cristo nasceu, várias coisas estavam alinhadas no mundo de uma forma que nunca tinha estado antes. A Pax Romana. O Império Romano governava em paz,
boa parte do mundo conhecido com estradas que permitiam viagens livres. O grego comum, uma linguagem que servia de língua franca, em que o Novo Testamento poderia ser escrito e entendido por todos. O sistema de sinagogas espalhado pelo mundo, pontos de partida para evangelização gentílica. Expectativas messiânicas em alta no judaísmo, corações preparados para receber. E muitos outros detalhes que poderiam aparecer coincidências, mas eram na verdade uma costura divina. Deus não estava demorando, Deus estava preparando o cenário para que, quando o Filho viesse, a mensagem se espalhasse com velocidade impossível de acontecer em qualquer outro século anterior. Eu li isso e algo travou na minha cabeça, porque eu sempre achei que a demora era falta de cuidado, que se Deus se importasse com algo, agiria rápido. E o exemplo máximo da história mostra justamente o oposto. Deus se importava tanto com a salvação da humanidade que esperou o cenário perfeito. Talvez Deus esteja agora, nesse exato momento, alinhando coisas na sua vida que você nem sabe. Pessoas que ainda precisam entrar, pessoas que ainda precisam sair, habilidades que precisam ser desenvolvidas e caráter que precisa ser formado. Recursos que precisam estar disponíveis, portas que precisam abrir e fechar. E quando todas essas peças estiverem em posição, virá a plenitude do tempo na sua vida. Não vai ser cedo demais, você não estaria pronto. Não vai ser tarde demais, Deus não falha. Vai ser a plenitude. E a plenitude do tempo de cada filho é tão precisa quanto a plenitude do tempo de Cristo. Diferente em escala, igual em precisão. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Salmo 31:15. Tempos no plural, ele orquestra cada um. Se você está cansado de esperar, eu te peço para orar. Ore comigo. Senhor, eu confio que o Senhor está costurando coisas que eu não vejo. Eu confio que quando chegar a plenitude do meu tempo, eu vou olhar para trás e não vou trocar um dia desses anos de espera por nada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Essa oração me curou. Não da espera, mas do desespero dentro da espera. E sétimo, a última prova, a sétima. Aqui eu te avisei desde o começo, a que mais doeu na minha história. E eu te peço para ficar comigo, porque ela é a chave de tudo. A sétima prova é Jesus na cruz. João 19:30, Jesus, depois de horas de agonia, com o corpo arrebentado, pronuncia uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Está consumado. Em grego é só uma palavra, tetelestai. É um termo comercial, significa está pago, está completo, missão cumprida. Era a palavra escrita em recibos quando uma dívida era totalmente quitada. Mas eu quero que você olhe comigo para o tempo dessa frase. Em que momento ela foi pronunciada? Não foi quando Jesus tinha 33 anos, no auge do ministério? Não foi quando ele fez o primeiro milagre? Não foi quando ele saiu do túmulo? Foi na cruz. No pior momento, quando do ponto de vista humano parecia uma derrota total, parecia atraso definitivo, parecia que o Messias prometido tinha falhado. Olha a multidão zombando, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, Marcos 13:30. Olha os discípulos espalhados com medo, olha Pedro tendo negado 3 vezes. Olha os judeus dizendo, viu? O impostor está morrendo como nós previmos. Toda a aparência era de catástrofe. E foi exatamente nesse momento que Jesus disse,
está consumado. Eu li isso e algo que quebrou dentro de mim de um jeito bom, porque eu entendi. Às vezes o cumprimento de Deus se parece com a derrota. Às vezes a hora exata em que Deus está terminando a obra é a hora em que tudo parece desabar. Às vezes o está consumado da sua vida vai vir num momento que, do ponto de vista humano, parece o pior momento possível. E aqui está o que mais me afetou. Jesus não atrasou. Jesus chegou no segundo certo da história da humanidade. Mas para todo mundo que olha de fora, incluindo os discípulos, pareceu que o plano tinha falhado. Talvez na sua vida agora pareça falha, pareça atraso, pareça que Deus errou o cálculo. Mas considera a possibilidade de que você esteja, neste exato momento, vivendo o segundo certo do plano de Deus para você. E só não consegue ver porque está dentro dessa cena. Quando Jesus disse, está consumado, os céus inteiros entenderam. As trevas tremeram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 51. A terra estremeceu, no mundo invisível, o impossível acabou de ser feito. Mas no mundo visível, aquele segundo parecia só mais uma execução humana. Você não vê o que está sendo feito invisivelmente na sua vida agora, mas eu te digo, tem coisas sendo consumadas que vai parecer no visível só depois. Vai parecer talvez em meses, talvez em anos, mas o que está sendo feito agora, no aparente atraso, é tão real quanto a obra de Cristo na cruz, que parecia derrota, e era a maior vitória da história. E se você se sentir hoje na sua Sexta-feira Santa, naquele dia em que tudo parece terminado, e errado e injusto, eu te lembro, a sexta-feira não foi o fim. O domingo está vindo, sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. E a sua manhã está vindo. Antes de eu fechar, eu te prometi 3 sinais inconfundíveis de que o seu tempo está chegando, mesmo que você não veja ainda. E eu cheguei a esses 3 sinais na minha caminhada. Anota aí. Primeiro sinal, paz crescente, mesmo dentro dessa espera. Quando o seu tempo está chegando, alguma coisa muda na qualidade da sua espera. Antes, a espera era pura ansiedade. Agora começa a vir com paz estranha, mesmo sem ver mudança. Salmo 46, 10. Essa é a paz que o termômetro não mede. Se ela vem, mesmo lentamente, alguma coisa está se alinhando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O segundo sinal é o tipo de suas orações que mudam. Antes você orava pedindo coisas. Agora você ora pedindo a vontade. Antes era Senhor, me dá agora. Agora é Senhor, me prepara para receber no tempo certo e me sustenta até lá. Essa mudança é o Espírito Santo refinando você. Quando suas orações começam a se parecer com o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é porque Deus está prestes a agir. E Ele responde às orações maduras mais rápido do que as orações imaturas. Terceiro sinal, pessoas e oportunidades novas começam a aparecer perifericamente. Não é a resposta principal ainda, mas começa a vir gente nova de qualidades diferentes. Pequenas portas se abrindo, convites inesperados, pessoas mencionando coisas que vão ao encontro do que você espera. Esses são sinais avançados, como o orvalho da manhã antes do sol nascer. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Apocalipse 3:8.
Repare nas portas pequenas, elas anunciam as grandes. Se um desses sinais está aparecendo na sua vida, mesmo que pequeno, o seu tempo está mais perto do que você pensa. Recapitulando 7 provas, o atraso de José foi preparação para o palácio, o atraso de Abraão foi para que a promessa nascesse no tempo determinado, não na pressa humana. O atraso de Moisés foi uma formação no deserto. O atraso de Ana foi proporcional ao tamanho do filho que viria. E o atraso de Lázaro foi para que a cura virasse ressurreição. O atraso da vida de Cristo foi para que a mensagem alcançasse o mundo na plenitude do tempo. E o atraso da cruz era, na verdade, o exato segundo do está consumado. Em pelo menos uma dessas histórias você se reconheceu, em várias talvez, e eu te lembro hoje, antes de fechar, do que está acontecendo enquanto você assiste esse vídeo. Deus não esqueceu de você. Deus não passou da sua hora. Deus não está distraído com outras vidas mais importantes. Você não está atrasado. Você está dentro do calendário dele. E o calendário dele não falha. Quanto a Deus, perfeito é o seu caminho. Salmos 18:30. E eu fecho com a palavra que mais me sustentou nos anos de espera. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as suas obras, que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. A sua vida está sendo feita formosa em tempo, no tempo dele. Você não vai entender tudo agora. Eclesiastes mesmo diz: o homem não consegue descobrir as obras que Deus faz do princípio até o fim. Mas você não precisa entender. Você só precisa confiar. Confiar que aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai determinar. Estando certo disto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo o número da prova bíblica que mais te identificou. Só o número. Eu vou ler, eu vou orar por cada um. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está se sentindo atrasada na vida agora, achando que Deus se esqueceu dela. Ela precisa ouvir o que você acabou de ouvir, assim como eu precisei ouvir, e assim como você está ouvindo agora. Que Deus te dê os olhos para ver o calendário invisível, que Ele te mostre no seu tempo que cada dia que parecia perdido estava sendo costurado para um momento futuro, e que sua vida se torne, no final, testemunho vivo da frase mais bonita que pode ser dita por uma alma que esperou e viu o Senhor agir. Deus não se atrasou. Ele é que não vai. Eu é que não via o relógio dele. Até o próximo vídeo. E se você tem interesse em adquirir o material, o PDF de alinhamento, mande mensagem no meu número que está na foto do meu perfil, perguntando alinhamento. Aí tem o valor para pagar do material e assim você está contribuindo comigo, com o meu canal, para que eu possa continuar essa obra maravilhosa que é trazer essas mensagens maravilhosas vindas da parte do Senhor para você. E eu também tenho a mentoria financeira. Se você tem interesse, você manda mensagem, mentoria financeira. Eu faço mentoria financeira, isso me ajuda muito a alinhar. Tem pessoas que têm muita dificuldade com as finanças. Tem pessoas que têm muita dificuldade em controlar os gastos. Então, é necessário ter um estudo contínuo sobre finanças pessoais.
completo para a gente poder estar alinhando todo. Se você está endividado e não consegue sair das dívidas, se você está sem dinheiro, o pobre com Deus, ele tem pouco e vive em fartura. O rico, sem Deus, ele tem muito e vive apertado. Então, se você entende de finanças pessoais, você pode ter pouco e sempre ter em abundância. Então, é isso que eu me ensino e é assim que eu alinho as finanças de quem realmente está disposto a mudar completamente a sua mentalidade financeira. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.